Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre Geração Z. Quem são, o que pensam e o que querem. No fundo vamos tentar perceber aqui o que é que esta geração procura de diferenciador. Sabemos que eles são multitarefa, que eles são nativos digitais, que eles são ativistas sociais, que procuram a inclusão e a diversidade. E, no fundo, como é que as marcas se adaptam à comunicação e àquilo que estes consumidores procuram. Convidámos 2 marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que vão responder a todas as nossas questões. Já estão connosco em estúdio, venham daí conhecê-los. Para o episódio de hoje, já tenho comigo em estúdio os meus queridos convidados. Sílvia Bozo, da Imor Virtual, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar connosco. O José Almeida, da Betano. Obrigado, Sofia. Olá. E mais uma vez parabéns aos dois pelos vossos prémios, marcas vencedoras. Então, no episódio de hoje vamos falar aqui sobre a geração Z, a forma como comunicamos, o que é que estas pessoas pensam, o que é que querem, o que é que procuram, como é que nos adaptamos, como é que as marcas se adaptam. É um episódio que tenho especial curiosidade, uma vez que tenho um filho que está dentro desta faixa etária e vou tomar aqui notas e tenho certeza que para quem nos está a ouvir também vai ser interessante perceber, no caso, como é que as vossas marcas se adaptam, sendo que são marcas que estão desde sempre no digital, à comunicação com estes jovens e jovens adultos. No fundo, perceber aqui o que é que estas pessoas procuram, o que é que elas pensam de diferente e diferenciador em relação às outras gerações, antes e depois, porque já gerações depois. E como é que as marcas se adaptam? É preciso ter um especial cuidado a comunicar com esta geração Z, tendo em conta que eles já vêm, dizem até que é a geração mais bem preparada no digital. José? Sim, essa na verdade é a principal característica da geração Z, não é? É ser a primeira geração em que 100% é nativa digital. E esse é, no meu entender, o principal desafio para as marcas. Claro que para uma marca que atua no espectro digital, como é o caso da Betano e também da Imor Virtual, isso torna-se ainda mais relevante. Aquilo que me parece é que é uma geração que efetivamente, tal como na verdade os millennials, face à geração que antecedeu, tem expectativas relativamente às marcas diferentes, expectativas relativamente à sociedade diferentes, até ao mercado de trabalho tem expectativas diferentes. Eu acho que o nosso papel como marketeers é, de alguma forma, conseguir compreender o mundo e tentar perceber quais é que são os desejos e aspirações daquilo que são os nossos hipotéticos consumidores. E, portanto, perceber a fundo quem é esta geração, acho que é a única forma de termos sucesso. No meu entender, e agora falando um bocadinho mais particularmente da marca Betano, eu diria que a principal diferença para nós tem que ver com os padrões de consumo de mídia que são brutalmente diferentes na geração Z e ainda mais na geração Alpha, embora não seja aqui o tema do podcast. Portanto, essa diferença naquilo que são os padrões de consumo de mídia e também uma necessidade de uma hiperpersonalização da mensagem. Uma característica muito evidente desta geração é que não gosta de ser tratada como um todo. Eu sou uno, sou uma pessoa única que tem determinadas aspirações, determinadas vontades e, portanto, espero ser tratado dessa forma pelos outros e também pelas marcas, não é? E são muito exigentes também. É isso mesmo. Muito exigentes também. Há aqui um conjunto de características à volta desta geração Z que, como o José dizia, que é preciso depois ajustar a comunicação e a apresentação dos produtos que temos dos serviços. Eu acho que outro desafio nosso, falando um pouco do que o José falou também, é pensar que a nossa marca não é só geração Z, né? Pelo menos pelo Imor Virtual, que é a procura de casa. A geração Z não é o nosso target principal, porque, como vocês podem imaginar, pela idade, né, que normalmente está entre os 12 e os 25, certo? É uma geração que começa a pensar em casa de uma forma diferenciada, mais para arrendar quarto, ou então casas para dividir. A situação macroeconômica hoje no país, não digo nem no país, eu digo no mundo, mas principalmente aqui na Europa, estamos numa crise de habitação, então também tem um pouco disso. Eu preciso adaptar o produto que ele seja também para a geração Z, mas eu diria também que eu acho muito interessante para a geração X, que são os pais da geração Z. Porque são eles que são os decision makers, pelo menos em relação à compra de casa. Acho que diferente da Betano, que eles podem tomar talvez uma decisão, né, mais diretamente eles. No caso da compra da casa, eles ainda dependem muito dos pais.
por questões Exatamente. óbvias. Óbvias, Então, sim. é um desafio. Como adaptar a marca para a geração Z, mas também pensar que não é só a geração Z. Quem toma a decisão não é eles. Pode até ser para algumas categorias mais específicas, como para entrar nas universidades, que você precisa procurar quarto, por exemplo, para arrendar ou para dividir com os colegas e amigos, mas eu diria que também tem que focar em quem toma a decisão para casa. O que quer dizer que, só para completar aqui este ponto dos decisores, o que quer dizer que o desafio é ainda maior, tendo em conta que eu preciso de comunicar de uma forma para uns, digamos, para a geração, e para os outros, como é que misturam isto? Como é pois. Não é? Qual é a fórmula mágica, né? Eu acho que não existe fórmula mágica. Pronto, como sendo um imóvel virtual, um portal imobiliário, ele é naturalmente 100% digital. Então, eu sinceramente acho que quem é da geração Z já se sente em casa. Por quê? Porque ele não tem mais aquele hábito, como tinha, por exemplo, das outras gerações, e até da minha também incluo nisso, de ir até uma agência imobiliária procurar um imóvel. Ou então eu entrar em todos os sites das agências, que hoje temos muitos e muito significativos cá em Portugal. Tem que estar tudo num sítio só, onde ele consegue achar a casa que ele quer, a informação não só do imóvel, como também da localização, porque eu acho que isso é muito importante para quem está à procura de casa, que é sobre a freguesia, está perto da universidade, está perto do comércio, enfim, dos pontos de interesse, e está tudo ali. Então, eu acho que, naturalmente, ele se sente em casa estando num portal imobiliário. Mas ainda depende muito dessa interação de socialização, vou dizer assim, de contato físico mesmo, diretamente com os vendedores das casas, porque em algum momento você tem que fazer esse shift para uma visita, ou então para assinar algum tipo de contrato, e aí muda um pouco. Então, acho que tem um pouco o mix das duas coisas. Mas o trabalho de procurar casa, eu diria assim, ele faz digitalmente. Eu acho que... E tentar mesclar as duas coisas, porque em algum momento ele está a procurar, mas quem vai tomar a decisão, ou pelo menos ele vai consultar, vão ser os pais para tomar decisão, porque são eles que têm também o poder aquisitivo para fechar o negócio, poder econômico. É um desafio. No caso aqui do meu filho, não é, que ainda está longe, tomar as decisões muito longe, mas é um bocadinho isso, portanto, revejo-me, ele vai querer escolher e nós vamos ter que, não digo acompanhar, porque não somos isso, mas pelo menos a decisão, em princípio, vai ter que contar connosco, ainda que, e essa é uma também das características desta geração Z, são empreendedores, e eu vejo pelo meu filho, que tem 13 anos, e eu aos 13 anos não tinha uma marca como ele tem uma marca, e portanto já tem um pensamento completamente diferente, e acredito que é muito imediatista, tem este pensamento de empreendedorismo, precisa que esteja tudo ali à mão, portanto, num clique haja uma resposta, e que isto vos obrigue também, portanto, obriga as marcas, neste caso a Betânia é a Imo Virtual, a estarem também muito preparadas para este imediatismo. Como é que isto se consegue? E mais, a Sílvia focou aqui um ponto importante que tem a ver com o impacto do nível de socialização, porque é algo que esta geração não valoriza tanto, ou vocês sentem, pelo menos... A discordar um pouco dessa questão de ser uma geração que não privilegia a socialização. Eu acho que é uma geração que encontrou diferentes formas e diferentes canais de fazer essa socialização. Podemos achar que são as melhores ou não, sim. É perfeitamente natural que tenhamos uma opinião sobre isso, mas a verdade é que se nós formos ver, e particularmente na geração que se lhe sucede, portanto na geração alfa, em que temos, por exemplo, eu tenho uma filha, por exemplo, nesse caso, que está nessa geração, e se nós formos ver 2/3 dos norte-americanos na geração alfa, portanto mais novos, têm conta no Roblox, que é uma coisa, não sei se não conheço, conto-me de tudo. Conheço bem, tenho um filho também nessa geração. Não conheço. E portanto, no fundo não se trata mais do que um mundo virtual onde eu tenho um avatar e posso interagir. Okay. Portanto, existem uma série, isto é apenas um exemplo, na geração existem outros, nomeadamente as redes sociais, eu acho que é particularmente a questão das redes sociais, que encontraram uma outra forma de socialização. Na questão da marca, a adaptação da marca a essas novas formas de socialização, no meu entender, a principal característica é efetivamente as redes sociais. E, portanto, nós, como marca, temos que ter bem definido aquilo que é uma personalidade para termos essa presença, conseguirmos ser alguém com quem
com quem falamos, com quem interagimos. Portanto, eu espero, quando falo com uma marca nas redes sociais, espero uma resposta de volta. Isto não é uma comunicação unidirecional, não é? E, portanto, essa para mim é a principal característica, mas daí eu discordar um pouco dessa questão da socialização. Porque quando nós falamos, e querendo também ouvir aqui a opinião da Sílvia, mas eu estava aqui a estabelecer uma relação entre socialização e interação, porque socialização parte do princípio que estamos a falar com outras pessoas, a conversar. Interação, acho que é aquilo que acontece mais nas redes sociais. Até que ponto, e mais uma vez pondo-me aqui no lugar de mãe de um filho da geração Z, lá em casa abre-se esta conversa. Uma coisa é socializar, para nós, não é? Para a nossa geração, outra coisa é interagir. E colocamos essa tónica em cima da mesa. Mas é uma perspectiva diferente, porque para o meu filho socializar é aquilo que eu chamo de interagir, por isso é que Sim. Para ele está a socializar, tem aqui as pessoas, mas porquê é que não combina as coisas? Porque eu estou a socializar. Interação mais no sentido físico também, Isso né? De mesmo. contato físico, Sim, né? sim, é mais nesse sim. sentido, mas tem a outra visão, socialização Vai adorar digital. ouvir isto. No caso da Imo Virtual, existe chega a haver-se um momento, como a Sílvia estava a dizer há pouco, um momento em que existe essa interação, socialização, enfim, não é bem uma socialização, porque neste caso... Sim, mas é uma interação. Sim. E sente que no caso da geração Z isso é importante, ou como vão com, digamos, os decisores... Estão lá os decisores que fazem essa interação, não? Olha, era-lhes indiferente. Sim, eu diria que o mercado imobiliário ainda é um mercado muito old school. Quando eu digo old school, ele ainda funciona de uma forma muito tradicional, não só aqui em Portugal, em outros lados também, mas principalmente aqui na Europa, em Portugal. E eu acho que, pronto, tem a parte inicial, que, como eu disse, é digital, e eu acho que eles se sentem à vontade, porque procurar uma casa não é só procurar um imóvel, é a característica, tudo que tem em volta dele, freguesia, região e tudo mais, qual vai ser o tipo de vizinho, facilidades, exatamente, mas ainda é muito dependente dessa parte de interação. A interação por quê? Para você, primeiro, existem hoje visitas virtuais, no Imo Virtual nós temos, mas sabemos que as pessoas ainda gostam, e eu incluo a geração Z nisso também, de precisar estar no sítio mesmo para poder ver e sentir se aquilo, pronto, e tirar as dúvidas. Então, eu diria que é um pouco do mix das duas coisas, da interação, que é necessária, eu diria, numa segunda etapa, de estar presente, mas eu não acho que seja incômodo, eu também não acho que a geração Z, eu acho que nós temos que evitar estereotipar demais, talvez a geração Z, como se fossem pessoas que não gostassem de socialização, estivessem sempre, pronto, né? Não gostam das pessoas. Não é verdade, porque eu acho que tem muito esse discurso, de uma maneira geral, da geração Z. E eu acho que a gente não tem que ver dessa forma, acho que a gente tem que tentar entender, acompanhar e saber que a geração Z hoje é o futuro, certo? E eles não vão mudar de uma hora para outra. Eu digo assim, as marcas têm que se adaptar e parar de estereotipar. Eu diria um pouco disso. Os rótulos, Os não é? rótulos, Porque são tão exatamente. perigosos. Exatamente. E então, mas acho que quando é algo de interesse deles, deles que eu digo, do objetivo que eles têm naquele momento, seja em qualquer ramo da vida, né? Não só de compra de casa, claro que não, mas em tudo, a interação também é importante, eu acho que eles valorizam sim. Mas eu acho importante a facilidade e a praticidade na vida deles. Então, o que eles puderem adiantar, vamos dizer assim, de forma digital, eu acho que ajuda para depois, vamos dizer assim, no final do funil da conversão, precisar de uma interação, mas ele já fez todo o trabalho digital antes ali, ou já interagiu em rede social, como o José falou, enfim, teve outros touch points com a marca que facilitaram esse tipo de entendimento, porque é isso, né? E no fundo é esse caminho que procuram. E mais uma vez pensando aqui, o caminho todo, eu consigo ser autónoma, fazer isto tudo e depois quando chego à parte, e pegando aqui no exemplo que o José deu e muito bem, naquela parte final, espero-se, quando coloco uma pergunta à marca, não é? Na rede social, não seja um robô, né? Que não seja um robô a responder-me. Em princípio, nessa parte... Efetivamente, eu acho que essa é uma das outras principais características desta geração, na qual infelizmente já não me incluo, o tempo passa, que é precisamente terem determinadas expectativas face às marcas. E esperam que as marcas tenham um propósito, e esse propósito não tem necessariamente que ser um propósito ecológico, etc. Eu acho que muitos colegas nossos também caem nessa armadilha, diria eu, de tentar encontrar
um propósito eticamente responsável na área da responsabilidade social, etc., para as suas marcas, acho que é um erro. Ter um propósito pode ser, como é, por exemplo, no caso da Betano, sermos uma marca de entretenimento. O nosso propósito é precisamente esse, é poder oferecer isso às pessoas. Mas lá está, é natural e acho que até é saudável que esta geração efetivamente exija mais das marcas, exija maior compromisso com o seu propósito, com a sua proposta de valor, e que cumpram. E aqueles que efetivamente não o conseguirem fazer, inevitavelmente vão perder consumidores e, portanto, vão desaparecer. Parece-me natural e saudável. Sim, eu acho muito importante isso que o José falou, porque as marcas não podem forçar a ser algo que elas não são. Então, se você tem um propósito, uma visão, você não vai, por exemplo, dando o exemplo da sustentabilidade, se não é uma empresa que preza, não tem sustentabilidade como uma das premissas, eu digo assim, principais, eu não vou fingir que eu sou sustentável só para agradar a geração Z, por exemplo. Eu acho que você tem que ser natural e transparente e causar percepção na marca que você... ser natural. Eu acho que isso é muito importante também. Não forçar algo para agradar um tipo de geração. Eu acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que é um match entre o que a marca é e o que o consumidor quer. E precisa também. Até porque, como estávamos a dizer no início, eles estão muito bem preparados, o que significa que se informam, que vão à procura, há muito mais informação disponível. Vão logo descobrir que aquilo não é real. Vão logo perceber. E, portanto, quando uma empresa não faz o chamado walk the talk, fazer aquilo que diz, esta geração está ainda mais... desconfiam e, portanto, perdem logo Exato. ali a credibilidade. Agarrar aqui a malta que me está a ouvir, geração Z e outros que tais, não é? Como eu, para vos pedir o seguinte, pessoas queridas que têm filhos da geração Z, ouçam este episódio, transmitam estas informações que os nossos queridos convidados estão aqui a partilhar. Partilhem, filhos, empresas, todas as pessoas precisam de perceber aqui como é que as marcas se podem adaptar na comunicação e ir ao encontro das expectativas. Há um conjunto de características na geração Z muito interessantes e porque são o futuro. E por isso, já que aqui estão, subscrevam o nosso querido canal, ativem notificações para receberem tudo em primeira mão e deixem comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. Muito importante, quando aqui estão, deixarem um like. Os nossos convidados, não é? Todo o amor do mundo. Estamos a falar aqui da forma como esta geração, a geração Z, se posiciona em relação não só à comunicação e sobretudo às expectativas que eles têm. E eu tenho aqui nas minhas notas para comentar com a Sílvia e ouvir aqui a vossa percepção da imagem virtual, que há um estudo que foi realizado no Brasil que diz que esta geração Z tem como principal objetivo a independência. Portanto, a independência é assim um fator-chave. O que quer dizer que não têm, comparando, por exemplo, com a minha geração, a intenção, pelo menos direta, de adquirir casa. Procuram muito mais o arrendamento. Sentem o mesmo, ou seja, podemos estabelecer aqui um paralelo em relação ao nosso país, a Portugal? Sim, eu acho que tem uma diferença sutil entre Brasil e Portugal, nesse sentido da geração Z, porque no Brasil eu acho que não tem tanta necessidade de deslocação da geração Z para procurar casa. Cá em Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem essa questão das universidades, que ele pode ser colocado numa universidade longe de casa, longe da casa dos pais. Isso obriga ele a uma necessidade de procura de casa. Para esse nicho, vamos dizer, dentro da geração Z, eu acho que sim, que ele vai fazer todo o processo, desde a da procura, não só curiosidade, ele vai até o final, porque ele precisa de fato se mudar. Mas também tem um outro grupo, como a Sofia estava a dizer também, da curiosidade. Ele está ali mesmo procurando, pesquisar, ver para pensar no futuro. Então tem essa principal diferença. Estamos num momento que toda a gente sabe de crise de habitação, que é um ponto que nós não podemos deixar de mencionar, por questões de situação macroeconômica, a oferta que é completamente desequilibrada da procura. Temos uma procura muito maior do que a oferta de casas aqui em Portugal. Os rendimentos em Portugal serem baixos também, os salários. Tudo isso leva também a um desafio bem grande para quem está à procura de casa dessa geração, porque quem vai arcar com os custos, eles não têm ainda poder econômico para isso, mas provavelmente, se eles precisarem, tiverem essa necessidade de mudança de casa, provavelmente vão ser os pais, a tal geração X, que vai ter que arcar com esses custos. Então, eu diria que tem essa necessidade, sim, de independência, mas tem esse bloqueio, não deixa de ser um bloqueio, um grande desafio, pelo menos para a maioria dos portugueses, que é, de fato, conseguir arcar com o custo de uma casa hoje que está
tá, não é fácil. Não é fácil. Sim. Falando na compra e falando também no arrendamento. No arrendamento também, porque Exatamente. pronto, nós temos hoje quartos a serem arrendados por valores que eu diria que há 5, 6 anos atrás eram valores de uma casa, e hoje cobram por um quarto. E eu não estou só a dizer das principais centros, isso está por todo o país. Claro que em principais centros esse custo é mais elevado, como tem de ser mesmo, pela valorização do local e tudo mais, mas isso está a nível nacional. Ainda existem boas oportunidades, sim, mas está sendo um desafio para toda a gente, e eu acho que para essa geração Z que está mesmo, ainda não começou, não ingressou no mercado de trabalho, não tem uma condição ali financeira, é um desafio. Por isso que podem até procurar por soluções. Eu acho que a geração Z ela também é muito criativa, no sentido de pensar em soluções, como eu vou conseguir resolver esse problema. Então, tem muitos jovens hoje que procuram casa, arrendam um apartamento, mas dividem entre amigos, né? Amigos, certo. E também quartos, que eu acho que é uma opção que também ainda pode ser relativamente possível. Sim, e mais acessível, pelo menos para começar. Sim, em alguns casos estão com os valores exorbitantes, mas eu acho que nada é isso, é o mercado atual hoje, e ainda prevejo isso acontecer por um tempo, né? Temos aí a situação política também, que eu acho que vai ditar muito o que vai acontecer nos próximos passos. Os próximos passos, mas é algo que vai demorar a mudar, vamos dizer assim, pelo menos esse tipo de comportamento. É algo que já tem acontecido, mas por causa da inflação se agravou ainda mais. Mas não é algo novo, né? Eu acho que Portugal também há muitos anos tem sido um país com muito foco do turismo, não só do turismo, de estrangeiros, e tudo colabora também. É um país que é pequeno, temos algumas dificuldades para construir casas novas, então acho que todo o panorama todo ele é desafiante para ter uma oferta que consiga corresponder à procura. E que vai ao encontro das expectativas desta geração Z que Sim. estamos a falar. No caso da Betano, tenho aqui nas minhas notas que em 2022, segundo o CERIS, estou a dizer bem? Cerca de 22% dos apostadores desportivos em Portugal faziam parte da geração Z. Este número aumentou, entretanto, este número aumentou, entretanto, portanto, de 2022 para cá, e esta é uma faixa que faz a diferença para a Betano? Na verdade, os nossos clientes são todos maiores de 18 anos, como é natural, e é um público bastante heterogéneo. Sem ser a questão do género, portanto, temos muito mais homens a jogar connosco, de resto é bastante diversificado. Como é natural, é uma fatia importante do nosso negócio. Aquilo que me apraz dizer é que, sendo um negócio 100% digital, não é? Apesar de depois de nós tentarmos criar toda uma série de pontos de contacto físicos com a marca, mas sendo uma marca 100% digital, é natural que, sendo esta a primeira geração 100% digital, tenha maior confiança nos métodos de depósito, nos processos de registro, de levantamento, e, portanto, acho que é mais fácil, de alguma forma, conseguirmos que esta geração adopte um produto que é 100% digital. É tão simples como isso. Muito interessante a palavra confiança aqui, e estávamos a falar um bocadinho aqui em off sobre isso, que é, por um lado, estava a dar o exemplo do meu filho, por um lado, há esta questão do valor confiança, e sim, devemos confiar. Por outro lado, sempre que nos vem apresentar, lá está, algo que faz parte da sua geração e que para ele é o óbvio, porque é que não faz isto aqui, será que isto é de confiança? Parece que não bate certo. Então, mas se tu confias, dizes-me para confiar nisto, porque é que não confias aqui? É uma geração que, por ter nascido no digital, confia absolutamente e não há nenhum perigo para eles. Sim, há um exemplo muito engraçado. Isto não é mais do que uma piada, como é óbvio, mas de que a nossa geração, os millennials, pelo menos aqueles mais velhos, ainda faziam uma coisa, que é mandam um e-mail e depois liga para saber se a pessoa recebeu, se a pessoa recebeu o e-mail. Portanto, nem numa coisa relativamente simples como o envio do e-mail uma pessoa confia a 100%. E eu acho que é precisamente isso, é termos nascido ali, no meio da tecnologia, a lidar com ela todos os dias, para as mais variadas coisas, e portanto é perfeitamente natural que ela faça parte da nossa vida. A estranheza mas porquê é que não confias? A pergunta é, mas porquê é que não confias? Mas porquê é que havia de acontecer alguma coisa?
Sendo a geração Z o presente e o futuro, de que forma é que conseguimos, e falámos há bocadinho da socialização e da interação, como é que conseguimos criar laços com esta geração, uma vez que eles procuram muito mais, eles estão no digital, como é que nós conseguimos construir esta relação de confiança, no fundo? Em relação às vossas marcas, o que é que vocês veem? Quais são as estratégias do que pode ser partilhado? Claro, sem ser segredos. Não, eu diria que o trabalho da confiança é algo, eu repito aqui, eu acho que a marca tem que ser genuína, ela tem que ser transparente no que ela acredita, e porque, como nós estávamos a falar também, eu acho que a geração Z é uma geração que ela vai a fundo das coisas, ela é criativa, e se ela perceber que a marca está tentando ser algo que ela não é, só para agradar ou para tentar fazer algum tipo de marketing nesse sentido, vai ser percebido e vai criar uma consequência muito mais negativa para a marca do que se ela não tivesse tentado fazer aquilo para tentar remediar algum ponto. Então, eu acho que é um grande desafio da marca fazer, mas eu acho importante também perceber que, como nós já falamos também, a geração Z é a geração do futuro. Eu acho muito, assim, é o básico, né? Eu diria assim, o beabá de qualquer marca, que é estar sempre atenta ao que está sendo feito fora de benchmarking em relação à tecnologia e inovação. Porque a marca ela precisa criar essa relação de confiança, mas eu acho que a relação de confiança também se vem através do serviço que ela presta para aquele consumidor. Então, se ela apostar num site que seja, num portal, qualquer seja a marca, no caso aqui que são 100%, são 2 marcas digitais, apostar em passar a segurança, em ser transparente. E também, principalmente, em relação a apostar. E quando eu falo apostar, é apostar mesmo. Não é fingir, fiz algo para... Pronto, eu sou uma marca inovadora. Não, de fato, buscar coisas e buscar features do site que consigam, de fato, prover o que eles precisam. Eu acho que a confiança é algo que é com o tempo também, né? E eles vão ser o futuro. Eles vão ser os futuros, no meu caso, no caso do Immo Virtual, os futuros compradores de casa, que vão estar a investir, fazer investimentos imobiliários e outros tipos de transação. Então, é importante desde cedo criar essa confiança. Mas eu acho que é muito relacionado com a tecnologia, com o que você provê como serviço também. E ser honesto e transparente. Eu acho que eu diria isso. No fundo, aqui as marcas estarem atentas à inovação, e se calhar aqui, diria eu, a inteligência artificial também vem aqui de alguma forma reforçar essa confiança e essa forma de sermos criativos e, portanto, confiar ainda mais em nós. Esta empresa aposta nisto, esta tecnologia. No caso da Betano, como é que é criado este laço? O José há bocado penso que já estávamos a abrir caminho por aí quando falou de este cliente da geração Z quer ser tratado como eu sou único, sou especial no sentido que tenho as minhas características, não sou igual à pessoa do lado. O facto de eles estarem muito atentos a causas sociais, ao ativismo, procurarem perceber se as marcas são ou não, ou estão preocupadas com a sustentabilidade, e a sustentabilidade aqui de uma forma mais transversal, não só na questão mais ambiental, mas na inclusão. É desta forma que conseguimos criar laços, portanto, tendo todas estas palavras-chave que esta geração procura na nossa comunicação? Sim, mas não pode ser uma simples sopa de letras, não é? Eu acho precisamente que a principal característica que qualquer marca deve ter, e agora não estou a falar particularmente da Betano, é precisamente esta que a Sílvia referiu, de sermos autênticos naquilo que fazemos. E eu acho que também o nosso papel, como disse logo no início desta conversa, é conseguir perceber quais é que são as aspirações dessas pessoas, porque só assim é que nós conseguimos adaptar aquilo que é a nossa oferta e a nossa comunicação àquilo que as pessoas também esperam de nós. No meu entender, como tinha dito, sim, essa é uma forma que nós temos de criar laços, é de alguma forma personalizarmos a nossa comunicação tanto quanto possível e sabermos que estamos a falar com o cliente que não é um grupo de clientes, é um cliente que no caso da Betano, por exemplo, prefere ser contactado de uma determinada forma, num determinado período, que tem as suas preferências de jogo bem definidas e, portanto, nós sabemos adaptar a isso. E por outro lado, saber perceber e saber compreender quais é que são os territórios que esta geração ocupa. É natural, e por isso é que eu também referi a questão dos padrões de consumo de mídia, é natural que a forma, ou por outra,
É natural que as horas de consumo da geração Z face à geração X, por exemplo, em termos de horas de televisão consumidas, seja completamente diferente. Quando nós vamos ver, por exemplo, nas redes sociais, também é completamente diferente. É natural que eu, como marca, tenha que perceber onde é que eu devo estar para atingir determinados públicos e a forma como devo comunicar. Exatamente, essa adaptação. Isso. Eu adorei conversar convosco, muito obrigada pelo vosso tempo. Obrigada, Sofia. Parabéns pelos vossos prémios. Pessoas queridas, partilhem este episódio que está incrível. Eu vou partilhá-lo com o meu querido filho e ele vai me dizer: estás a ver, mamãe, quando eu te digo confia. Obrigada aos dois. Na próxima semana estamos de volta. Aproveitem que estão aqui, subscrevam o canal, partilhem o nosso episódio, ativem as notificações, esse sininho, deixem comentários, sugestões, o que quiserem. Estamos sempre disponíveis para vos responder e os vossos likes. Beijinho, até à próxima semana.